Então, como nós vamos ser representados por alguém se nós não entendermos que fomos chamados para a posição de governo? Se o cristão não entender que também fomos chamados por Deus para fazer parte da política na nossa realidade humana. Mas o cristão sempre vai dizer o seguinte: não, o crente não tem que se envolver em política. O cristão não pode se envolver com política. Não, o cristão não pode se envolver com politicagem, com corrupção, com a prática errada da política. O cristão, ele precisa manter a sua isenção, porque ele tem que agir com integridade. De novo, não estou dizendo de alguém que nunca falhou, alguém que nunca teve um tropeço, nunca se equivocou numa palavra, numa ação, numa conduta. Os seres humanos são falhos. Todos os cristãos que estão dentro da igreja, por exemplo, são pessoas salvas e libertas e arrancadas de um mundo que a gente sabe qual era a nossa antiga realidade e como era a nossa natureza de pecado. Mas uma vez em Cristo, escondidos nele, justificados por sua obra redentora na cruz, passamos por um processo de regeneração, somos levados à transformação e uma vida nova. A intenção e o propósito é que agora vivemos novidade de vida, novas obras, e que não voltemos às velhas práticas, e que não vivamos mais sobre aquela velha natureza. Então, quando a gente pensa em ter alguém para nos representar, para dominar sobre a criação, ou seja, para governar sobre o que Deus criou, não tem como a gente pensar isso sem engajamento político. Eu quero que você entenda, o papel da igreja como parte, agente espiritual, ela tem que cumprir. O papel da igreja como cristão, ser boca profética sobre a terra, ser luz e sal no mundo, interceder, exercer o ministério da reconciliação, ela tem que cumprir. Mas dentro da igreja, a igreja ela é composta por elementos, por pessoas. Então dentro da igreja precisa que hajam pessoas vocacionadas para a política, com o coração quebrantado, com o coração direcionado, inspirado por Deus para exercerem os cargos políticos. Você vai dizer assim: ah, pastor, mas a política corrompe. Ei, o que corrompe é o pecado. Ok? Então, nós temos cristãos médicos, nós temos cristãos dentistas, nós temos cristãos jornalistas, nós temos cristãos enfermeiros, policiais, nós temos cristãos administradores, ok? E esses cristãos, onde eles estão, eles precisam ser luz e sal. A política, ela pode ter mais propensão à corrupção. Mas normalmente quando alguém se corrompe, seja em qual for a função, seja na área de segurança pública, saúde ou questão política, governo, porque às vezes ela já tem aquela propensão, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, santificada naquela área. Mas para que a gente tenha influência lá, a gente consiga agir de forma plena, a gente vai ter que ter engajamento político, conhecimento político. Aí começa uma coisa muito importante que eu quero citar para você, que eu sempre digo isso: tudo que interessa a Deus interessa ao diabo. Veja lá, Deus criou a terra, colocou o homem lá para governar. O diabo foi lá e deu o pitaco dele. Falou: não, não é bem assim, faça daquele jeito. Deus não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Corrompeu o homem, instaurou o mal. Então, quando o homem se deixa levar pela influência do mal, se deixa levar pela influência do maligno e não pela palavra de Deus, infelizmente ele pode se corromper. E aí ele pode se levar para o caminho da corrupção. Mas, se ele entender, não, eu preciso atuar na política como um agente de Deus, para influenciar positivamente, para cumprir o propósito de Deus, o meu propósito, a razão pela qual Deus me chamou, ele vai entender que, ao invés de apenas querer ir para o céu, nós também devemos querer mudar e abençoar a vida das pessoas que estão na terra, exercendo um chamado que Deus nos deu, através da política, fazendo leis corretas, governando em justiça, apresentando projetos que possam beneficiar e mudar a vida de pessoas. E aí, não adianta só ficar orando: Deus, venha ao teu reino, Deus, cumpra a tua vontade. Existem ações que nós temos que tomar, que são ações práticas, coisas que nós teremos que executar. Vou te dar um exemplo. A eleição de um governante, acaso interessa a Deus? Acaso Deus tem alguma coisa a ver com isso?
Tem o dedo de Deus nisso? E, por um acaso, também interessa ao diabo? Tem um texto que é famoso, que é muito citado na Bíblia Sagrada, que as pessoas sempre usam dele para falar de autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Escute o que eu vou te dizer. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7 diz que toda alma deve estar sujeita à autoridade. Toda alma deve estar sujeita à autoridade. Porque toda autoridade que existe e que há foi estabelecida por Deus. Aqui começa um conflito de ideia. Aqui temos um paradoxo perigoso aí. E às vezes é um pouco interpretativo. Eu respeito as outras interpretações. Mas eu vou fazer uso das colocações que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz, digo eu não o Senhor, mas julgo ter o Espírito Santo. O que ele quis dizer? Quis dizer que ele confiava no discernimento que Deus estava lhe dando a respeito daquele assunto. E esse discernimento ele acontece de duas formas. O primeiro, por influência do Espírito Santo. Né? Quando o Espírito Santo ele não te incomoda, ele não te contradiz na mente ou no coração aquilo que você está pensando. Ele te deixa em paz, né? Ele te conduz a chegar àquele entendimento. A outra é o conhecimento de causa, a vivência com aquilo, a experiência de vida. Então Paulo, o apóstolo experiente, homem com vida com Deus, disse, estou dizendo isso por discernimento. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui é um discernimento que eu cheguei desse texto de Romanos 13, 1 a 7. Quando a Bíblia diz que toda alma deve estar sujeita à autoridade, porque toda autoridade ela é construída por Deus, eu não acredito que Paulo está dizendo que o presidente do Brasil é Deus que vai lá e constitui, ele vai ser, este aqui vai ser o presidente. Porque eu vou ter que concordar que o ditador foi Deus que colocou, que o corrupto foi Deus que colocou, que um ímpio, profano, maligno foi Deus que colocou. O que o texto está dizendo, e o que eu ensino na congregação onde eu sou pastor, é que ali está falando da forma de autoridade. Foi Deus que criou o sistema de governo. Foi Deus que estabeleceu o princípio de autoridade. Foi Deus que criou a norma, a forma de autoridade. Toda autoridade foi Deus que estabeleceu. Toda forma, princípio. E o ser humano precisa se colocar debaixo desse princípio de autoridade. Reconhecer quando uma autoridade está na função dela, que ela é autoridade. E aprender a se submeter a ela. É isso que a Escritura está ensinando. Agora, o que a Escritura não está dizendo é que, mesmo a autoridade sendo injusta, desumana, corrupta, que foi Deus que pôs ela lá no cargo. Até porque, por exemplo, a nível de Brasil, nós somos um Estado de direito democrático. Aqui o presidente é eleito por voto. E por uma maioria. E às vezes uma maioria, como diz a Bíblia, jaz no maligno, influenciada por uma cultura profana, por vontades profanas, por desejos profanos, elege um representante que vai jogar segundo a sua vontade, que vai corresponder à sua expectativa. Ok? Então, o que Romanos 13, 1, 7 quer dizer é que nós temos que respeitar a forma, o princípio, aprender a estar sujeito à autoridade, porque ela tem um propósito e foi estabelecida por Deus. Então Deus criou o sistema de autoridade, Deus estabeleceu a autoridade para o bem da humanidade. Então o sistema de governo foi Deus que criou, ele estabeleceu um sistema de autoridade. Agora, como nós administramos isso e lidamos, é uma questão de consciência, de conhecimento. Se você não se interessa por política, se você não se interessa por governo, você nunca vai saber como funciona, como que se procede. Então você vai estar sempre na mão de quem sabe. Quem sabe, às vezes, ou faz bom uso ou mau uso. Entende? Então o que se espera é que um cristão com consciência política, ao estar no exercício da função, faça bom uso e cumpra o propósito para o qual Deus o chamou. Amém? Então fica aqui a minha orientação a você. Você precisa entender que Deus se interessa sim com o governo de uma nação, o governo de um estado, o governo de um município. Agora, até onde Deus interfere diretamente, esta é uma discussão muito mais ampla, muito mais complexa, que nós precisamos ir para um entendimento de onde fica a livre escolha do ser humano, como nós constituímos o nosso governo. Deus dá diretrizes, Deus dá princípios, Deus estabelece parâmetros. E nós vamos ler alguns textos bíblicos agora, onde a Bíblia mostra, por exemplo, alguns critérios, alguns conselhos de como devemos votar, em quem votar, parâmetros e princípios para ser votado ou para
se votar, ou seja, para se constituir um governante, para se eleger um prefeito, um governador, um presidente, ou um vereador, um deputado, um senador. Porque os ministros são cargos de confiança e indicação do Poder Executivo. O secretariado também, você não elege diretamente, mas quem você elege que coloca eles lá. Então qual o critério que você usa? Você para analisar que a Bíblia tem algum conselho a dar sobre isso? Você já parou para analisar o que a Escritura diz sobre como constituir um governante? É sobre isso que eu quero chamar a tua atenção e sobre isso que eu quero falar com você agora. Então vamos lá. Sobre a eleição de um governante, a Bíblia fala sobre critério para votar e ser votado? Olha, não exatamente, mas ela nos dá algum parâmetro. Por exemplo, vamos lá para a Bíblia, ó, Deuteronômio 17, versículo 14 a 20. Eu devo ler esse texto, sabe por quê? Porque esse texto, após a leitura, ele me dá uma grande compreensão sobre ele. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 20 diz o seguinte: quando entrares na terra que dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Ou seja, você vai estabelecer um sistema de governo. Deus está ensinando Israel como ser um Estado, como ser um país. Então vocês querem pôr um rei, assim como as demais nações têm? Deus está mostrando para eles como fazer. Ele diz, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Aí você fala assim, tá vendo? Deus vai determinar quem é. Mas preste atenção, dentre teus irmãos porá sobre ti um rei, aos critérios. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco ele multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, ele escreverá para si num livro, olha só que coisa linda, um translado de todas as leis que o Senhor determinou para Israel, do original, que está diante dos sacerdotes e levitas. E terá consigo, nele ele vai ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras que ordenei, os estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, não se aparte de si todas as minhas ordenanças, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Você vai dizer, pastor, mas isso aí é para Israel, é um pouco complicado. Então vamos contextualizar sem atualizar? Vamos lá, vamos contextualizar. Olha, o que ele está dizendo aqui? Um governante, um cara que vai ser constituído rei, vou trazer para a linguagem de hoje, um presidente, um prefeito, um governador, um vereador, um deputado, um senador. Você vai ter uma função de você que quer ser eleito. Qual é o exemplo qual é o critério, o parâmetro que a Bíblia está te dando? É só contextualizar o que está aqui. Ok? Trazer para o nosso tempo o que foi dito para Israel. Primeiro critério é procurar alguém que seja da nacionalidade e fé. Como é que eu vou eleger, por exemplo, presidente do Brasil, um estrangeiro? Não, tem que ser um brasileiro. E vou ter que observar, somos um país cristão? Somos ou não somos, gente? Pastor, é uma maioria católica, mas é cristão. O católico se diz cristão. Existe o cristão católico e o cristão evangélico, ok? Então, nós somos um país cristão. Como é que eu vou eleger para ser presidente do Brasil um ateu, que não crê em Deus? Ou um cara que é seguidor, por exemplo, do conceito religioso islâmico, que inclusive tem na sua declaração de fé como princípio matar os infiéis, e os cristãos são chamados de infiéis. Você está entendendo a contradição? Como é que eu vou pôr alguém para governar sobre um povo cristão que não tem o mesmo princípio de fé? O primeiro critério está lá, vou colocar sobre vós um de seus irmãos, teme o mesmo Deus, tem a mesma nacionalidade. Então eu não posso eleger um estrangeiro para ser, por exemplo, presidente da minha nação, e alguém que contradiz totalmente o conceito de fé que eu tenho. Então, no meu caso, um cristão, eu vou procurar, se eu não eleger um cristão evangélico, eu vou tentar eleger um cristão, pelo menos católico, ou alguém que não negue a fé cristã. Você está entendendo? O segundo critério que ele está falando ali
é que ele não vai usar do cargo para privilégio. Você viu lá que ele falou que sobre adquirir cavalos, né? Cavalo naquele tempo aqui era privilégios. E não que o rei não poderia tê-lo, mas presta atenção, é que às vezes quando alguém vai para um cargo público, ele quer viver na mamata, levar a vida de magnata, quer desfrutar só dos privilégios. E aí que está o problema. Qual é a tua motivação para entrar para a vida pública, para exercer um cargo de governo? Ter privilégios? A Escritura não orienta isso. Outra coisa, não induzir seu povo a ser escravo de outro. Diz lá, jamais por causa de bens, posses, levar o seu povo de volta para o Egito. Ou seja, fazer acordo lá com o faraó e conduzir o povo de volta para a escravidão. Então eu preciso, de fato, eleger alguém que seja patriota. Ok, vou eleger o prefeito. Esse cara ama essa cidade, ele tem história nessa cidade. Vou eleger o governador. Esse cara tem história com essa cidade, com o nosso estado. O cara vem de outro estado, registra o título de eleitor aqui, fica aqui 4 anos só para poder ter direito a ser eleito. Qual a história desse cara com o nosso estado, com a nossa cidade? Com o nosso país? Quem é esse camarada? Do nada ele surgiu. Ele é patriota, ele defende as cores da nossa bandeira, a nossa história como país. Você entendeu como política é coisa séria? Mas as pessoas, elas votam porque é famosinho de internet, de YouTube, porque é popularzinho, mas não analisa um pouquinho desses conceitos. A outra coisa, não usar do cargo para tornar para si mulheres. O que é isso? Que esse camarada não faça uso da posição para levar uma vida de promiscuidade, de prostituição, de libertinagem moral. Cara, o que mais a gente vê são festanças aí no meio político com prostitutas, regadas a muita bebida. A Bíblia está dando aqui exemplos. É que esse cara não se entregue à imoralidade e à promiscuidade, ok? O que se espera é de retidão moral, integridade. Não que o cara nunca tenha errado nesse quesito, né? Talvez num passado, a gente já viu presidentes que falharam no passado, governadores falharam, mas hoje, no momento, quem são essas pessoas? Como é a vida delas? Elas estão alinhadas nesse critério? Outra coisa, não usar do cargo para enriquecimento ilícito. Isso eu quero chamar a sua atenção, porque a crentalhada também é muito inocente nesse aspecto. Diz aqui, ó, versículo 17 de Deuteronômio 17. Coincidência, né? Esse número 17 não é um número muito ruim, não. Olha que coisa interessante, ó. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará. Preste atenção na expressão, muito para si. Naturalmente, alguém que vai exercer um cargo público vai ter um salário razoável ou melhor e sua vida vai melhorar. A Bíblia não está dizendo que o cara não tem que ter salário, que ele não deve receber por isso. Porque cuidado com esse radicalismo aí. Não, o cara tem que abrir mão de tudo, não tem que ganhar. Não, se ele vai trabalhar, tempo integral, se vai se dedicar totalmente a isso, é bíblico que ele receba. Ó, na Constituição do Estado de Israel, uma tribo inteira ficou cuidando só do culto a Deus. Uma tribo inteira ficou só para cuidar do templo. A tribo de Levi, só de músico. Eram mais de 4.000 músicos e cantores que cumpriam escalas. E eles viviam dos dízimos que eram entregues no templo. Então, o dízimo para a nação de Israel se tornou praticamente um imposto, né? Um tributo a ser pago para manter uma tribo. Agora, meu amigo, você acha que é injusto alguém que vai cuidar de uma cidade, que vai ficar em função que ele ganhe um salário? Não. Só que o texto diz que não ajunte muito ouro. Ou seja, que eu não queira salários exorbitantes, que eu não queira enriquecer indevidamente ou de forma ilícita. Duas coisinhas que só para concluir essa parte. Outra coisa, quando a Bíblia fala que ele tinha que ter o translado do original, de todas as ordenanças de Deus, é que ele deveria ter a palavra como sua principal fonte de princípios e valores. Hoje, o camarada se diz cristão, pede voto para os irmãos. Esse cara tem compromisso com a palavra? Tem compromisso, anda em retidão, conhece as escrituras, procura cumprir as escrituras, ele vive a verdade do evangelho? E por fim, que ele não se envaideça ou se corrompa pelo poder, ultrajando o seu povo. É o que ele diz aqui, ó, para que o seu coração não se envaideça e se desvie da presença de Deus. Então, ele se envaidecer pelo cargo. Ah, eu sou isso, eu sou fulano, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou governador, eu sou presidente. E ele vem a ultrajar o seu povo, ou seja, pisar sobre os seus irmãos. Menosprezar a dor dos seus irmãos. O cristão está sendo perseguido, está sendo desprezado, está sendo esquecido, e ele se diz cristão, não abre a boca, não defende, não faz nada. É a famosa frente parlamentar evangélica que não faz diferença nenhuma no seu país.
no seu município. É o famoso deputado que é cristão, mas nunca abriu a boca para defender o cristão. É o famoso presidente que se diz cristão, mas que não briga pelos valores, não se expõe pelos valores cristãos. Então, a eleição de um governante, aqui em Deuteronômio 17, 14 a 20, está falando de um rei para Israel. Ó, vocês querem ser uma sociedade organizada? Quer ser um país organizado? Quer ter um sistema de eleição e constituição de um governante? Aqui estão os critérios para constituir ele. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que o Senhor teu Deus ordenar. É na forma que o Senhor teu Deus ordenar. É do jeito, é no princípio que Deus ordenar. Deus disse, quando vocês quiserem construir um rei, ele não disse assim, eu vou indicar quem seja ele. Você prestou atenção? Porém, houve casos, eu não posso aqui deixar de dizer, que Deus determinou que fosse esse ou aquele, como por exemplo, Davi, Samuel foi lá ungir por ordem de Deus. Nós vamos falar disso já já, ok? Mas preste atenção que há aqui na Bíblia, Deuteronômio 17, 14 a 20, um parâmetro, um exemplo de como eleger alguém, de como votar em alguém, o que observar. Então, por favor, querido, como cristão que somos, não temos que ser alienados. Nós temos que saber quais são os parâmetros e critérios a observar em alguém para votar e eleger, e em nós, se quisermos ser votados e eleitos. A Bíblia nos dá a resposta, basta saber fazer a leitura e contextualizar, obviamente, para o nosso tempo e aplicar para que a gente vote de forma consciente e de forma acertada.